Eu confesso que de ontem para hoje, eu fiquei tão indignado com o que eu vi numa declaração de uma socialite sobre a filha do ator Bruno Gagliasso e da Giovanna Ebanchi, que eu confesso que eu acordei a segunda-feira pensando em que Brasil a gente está. Que sociedade doente é essa que a gente está? E confesso que no começo a minha posição era de indignação, de raiva. Eu chego à conclusão que a gente tem que combater o ódio, e eu quero parabenizar o Bruno Gagliasso, que foi para a justiça e que postou ontem uma frase da Angela Davis. A Angela Davis dizia: numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista. Temos que ser antirracistas. Então eu quero primeiro cumprimentar a postura do casal, que for à frente, for à justiça, lutar contra o racismo. Mas eu, no primeiro momento, o meu sentimento era de raiva, de indignação, e eu acho que tem que ser, sempre tem que ter indignação, mas eu acho que a gente não pode se afastar, e eu queria me dirigir aos dois, ao Bruno e à Giovanna, dizendo o seguinte: tem uma corrente de amor de muita gente nesse Brasil que ficou indignada e que está trazendo solidariedade. Uma corrente de amor. Você sabe que o Nelson Mandela, na sua biografia, tem uma frase que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está vendo. E a frase dele, no livro, diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Eu acho que a resposta que o Brasil tem que dar a esse caso é isso: uma corrente de amor, uma corrente de solidariedade. Agora, eu vi tanta gente, eu fico me perguntando, onde estão aqueles defensores das crianças que foram protestar em museus, falar sobre arte? Onde estão eles agora? Repudiando esse ato criminoso de racismo? Onde estão aqueles que foram protestar nos museus, que não falaram nada sobre o garoto que na semana passada passou fome e desmaiou numa sala de aula aqui em Brasília? Então, eu quero começar a fala tocando nesse assunto, porque segunda-feira passada nós estávamos aqui no Dia da Consciência Negra e ouvimos tantos discursos, mas a prática é que nesse Brasil que teve 300 anos de escravidão, foi o país com o maior número de escravos do Ocidente, foi o último país do Ocidente a libertar seus escravos. A cabeça escravocrata das nossas elites continua presente. E eu fico vendo, infelizmente, que não é só uma socialite que falou esse bando de besteira, que chamou a menina Titi, que é linda. Bruno e Giovanna, vocês têm uma filha linda. Vocês são uma família linda, colorida. E eu fico vendo que essa elite brasileira tem uma cabeça escravocrata, porque infelizmente não foi só um. Foram vários que foram para as redes sociais depois da Thaís de Araújo ter feito aquela fala, uma fala contundente sobre racismo com o seu filho. Então o racismo tem uma característica estrutural na nossa sociedade. E essa cabeça escravocrata dessa elite, que na verdade nunca aceitou que pobre viajasse de avião, empregada doméstica, porteiro. Essa elite com a cabeça escravocrata que nunca aceitou que jovens negros entrassem nas universidades públicas. Eu, senador Donizete, senador Paulo Rocha, estudei medicina na Universidade Federal da Paraíba. Eu comecei fazendo medicina lá. E no meu curso não tinha um negro. Meu pai era médico. Eu vim de uma família de classe média.
não tinha um negro. Você sabe que foi uma luta para nesse Congresso Nacional. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de ter participado e ter votado e de ter ajudado, foi a constituição de uma política de cotas para as universidades públicas, que mudaram a cara das universidades públicas. Saiu um estudo recente dizendo que de 3 estudantes universitários, 2 são de classes D e E. E eu que nunca fui atendido por um médico negro, visitei uma universidade no Rio de Janeiro e me emocionei, Donizete, porque de uma turma de 100 alunos, tinha metade que eram jovens negros estudantes de medicina. E daqui a pouco a gente vai ter uma primeira geração de médicos negros, de engenheiros, claro, se esse governo não acabar com isso. E nós não vamos aceitar que acabe, porque isso é a base para a construção de uma grande democracia popular. Agora, se a reação desses setores que trabalham com o ódio é porque está surgindo uma coisa nova. Não tem nada tão forte nesse Brasil como o movimento das mulheres negras, com muita força, coletivos surgindo no Brasil inteiro. Por isso que eu encerro a minha primeira parte desse meu discurso, dizendo que a escravidão, infelizmente, ainda é uma marca presente no nosso país. E é presente principalmente, senador Paulo Rocha, quando a gente vê a aprovação de uma reforma trabalhista como essa, que vai penalizar os mais pobres, que rasga a Constituição, não há direito mais a salário mínimo, o trabalhador passa a receber agora por hora, sem seguro-desemprego, sem direito à aposentadoria. É a marca dessa sociedade escravocrata que ainda está presente em nosso país nesses dias. Mas minha solidariedade, meu abraço a Bruno e a Giovana, pela determinação de luta, de seguir em frente, de cobrar. Foi cometido um crime. Racismo é crime. E vocês estão de parabéns, eu não conheço. Conheço pela televisão. Mas quero dizer que não se abalem. Não se abalem. O ódio, a intolerância, nunca vai vencer o amor. E a frase que o Bruno Gagliasso postou ontem no Facebook é a frase que tem que ser ressaltada, da Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Senhor presidente, eu quero aqui hoje falar também sobre a reforma da Previdência. Porque esse governo que está aí, moribundo, impopular, com apenas 3% de aprovação da população brasileira, quer aprovar uma reforma da Previdência criminosa contra os trabalhadores. E está mentindo muito, gastando 100 milhões na televisão de propaganda, dizendo que está combatendo privilégios. Eu vou aqui explicar a vocês. Ele não está combatendo um privilégio sequer. É absurdo dizer que um professor universitário é culpado por uma crise ou um policial militar que trabalha aí em condições de dificuldade pelo país afora. Primeiro, dizer o seguinte, que nós vamos ter semanas decisivas. O governo fala em botar para votar a reforma da Previdência no próximo dia 6 de dezembro. Eu aqui para nós. Não acredito. Eles sabem da dificuldade de aprovar essa reforma, porque deputado e senador que votarem contra os trabalhadores, vão ter muita dificuldade de serem eleitos no próximo ano. E as centrais sindicais acabaram de chamar uma greve geral para o próximo dia 5. A ideia é parar tudo contra a reforma da Previdência. Amanhã, inclusive, vai ter uma mobilização dos servidores públicos federais aqui em Brasília. É uma mobilização contra o desmonte do serviço público, contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Tem uma medida provisória, senador Paulo Rocha, 805, que fala em congelamento de salários para o funcionalismo público e aumenta de 11% para 14% o percentual de contribuição previdenciária. Ou seja, voltamos à época do governo Fernando Henrique Cardoso, onde foram 8 anos sem aumento de salário para os servidores públicos. Só que agora é redução, porque eles congelam e aumentam a contribuição previdenciária. Quero falar da importância da decisão da Igreja Católica de distribuir santinhos com a cara dos deputados e senadores
que votarem a favor dessa reforma da Previdência. Mas vamos lá. Eu quero aqui explicar didaticamente para você os principais pontos da reforma da Previdência. O primeiro é que o Temer, que se aposentou com 55 anos, ele quer elevar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos homem, 62 anos mulheres. Senador Paulo Rocha, um trabalhador que começar a trabalhar com 16 anos, vai ter que trabalhar 49 anos até os 65 anos. Quando chegar lá, a idade mínima vai estar em 70, porque a idade mínima eles colocam 65 agora, mas vai subindo. Então, ele vai ter que trabalhar, quem começar a trabalhar com 16 anos, vai ter que trabalhar 54 anos para se aposentar aos 70. Quem entrou aos 18, vai ter que trabalhar 52 anos para se aposentar aos 70. Agora, os senhores sabem a expectativa de vida da população em alguns estados brasileiros? Pois bem, Maranhão e Alagoas, a expectativa de vida é de 66 anos. Ao estabelecer a cidade de 65, ele está impedindo que o trabalhador se aposente. Vou dar outro exemplo, estados do norte, Rondônia, Amazonas e Pará, a expectativa de vida é de 68 anos. Você sabe que no Brasil, a possibilidade de um trabalhador da classe C não chegar aos 65 anos é de 37%. Na Suécia, é de 13%. Mas não é só nos estados do Norte e Nordeste. Na verdade, aqui, a verdade é o seguinte, os mais pobres morrem antes. Por problemas, não tem um sistema de saúde que funcione adequado para ele, por várias questões. Eu vou dar um exemplo a vocês em São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país. Antes de entrar em São Paulo, com sua permissão, e tem a ver com Vossa Excelência, o pessoal que está em cima é seu conterrâneos. São o pessoal do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Opa, eu sou de João Pessoa. Sejam bem-vindos. Eu sou senador pelo Rio de Janeiro, mas eu tenho muito orgulho de ser paraibano, de ser de João Pessoa. Vocês são de qual universidade? Eu estudei Direito no Federal da Paraíba, depois de Medicina. Quero cumprimentar a todos. Vou dar outro exemplo para vocês. Cidade de São Paulo, eu estou falando da cidade de São Paulo. Nas regiões mais pobres, olha só, cidade de Tiradentes, sabe qual é a expectativa de vida? 53 anos. Anhanguera, 54 anos. É claro que nos bairros ricos deve ser 78, mas nos bairros mais pobres é esse. Jardim Ângela, 54 anos. Grajaú, 56 anos. Iguatemi, 57 anos. Então, senador Paulo Rocha, essa reforma da Previdência vai impossibilitar a aposentadoria do povo mais pobre. Mas na propaganda da televisão, o que é que eles dizem? Não, a proposta era de uma contribuição de 25 anos. Nós vamos reduzir para 15, de 25 anos. Vamos reduzir para 15 anos. Só que eles não falam o seguinte, se você contribui 15 anos, só recebe 60% do salário. Para você ganhar o salário na integralidade, você vai ter que trabalhar, sabe quanto tempo? 40 anos. E a gente sabe que no mercado de trabalho ninguém trabalha 40 anos consecutivos. Tem período que a pessoa fica desempregada, que não contribui. Aí ele fala dos privilégios, pois bem, eu vou dar o exemplo de uma professora. A professora hoje tem direito à aposentadoria especial. Os policiais também. No caso de um professor homem, 30 anos. Numa professora mulher, 25 anos. Digamos que a professora entra no magistério com 30 anos. Ela está com 50. Ela falta 5 anos para se aposentar. Sabe quanto tempo ela vai trabalhar mais, senador Paulo Rocha? Para ter que se aposentar com salário integral? Ela tem 50, ela teria que trabalhar mais 5. Ela vai ter que trabalhar agora mais 20. Porque para ter os 40 anos de contribuição, ela só vai se aposentar com salário integral aos 70 anos. Vou dar um exemplo de um policial também, que entrou com 30 anos.
O policial entrou com 30 anos. Quando ele tem 55 anos, está faltando 5 anos para ele se aposentar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que trabalhar mais 15 anos, até os 70 anos, para ter aposentadoria integral. Então, Michel Temer, cadê o combate aos privilégios? Dos altos salários do poder legislativo, dos altos salários do poder judiciário? Os senhores sabem que tem desembargador nesse país ganhando mais de 100 mil reais. Eu mesmo apresentei um projeto aqui para diminuir salário de senador e deputado em 20%, mas não tramita. Eu fui relator de um projeto da senadora Gleisi. Aqui, não sei se todos sabiam, aqui tinha 14º e 15º salário. E a gente conseguiu acabar. Eu fui o relator desse projeto para ter só 13º, porque nenhum trabalhador tem 14º ou 15º. Aqui tem mais de 2 meses de férias. Eu sou autor de um projeto para ter 1 mês de férias só. E o Poder Judiciário? Com quantos absurdos que existem no Poder Judiciário, mas isso, senhor Temer, o senhor não mexe. O senhor só está mexendo nos trabalhadores que ganham 1, 2, 3 salários mínimos e nos servidores, nos funcionários públicos, como professores, como policiais, que são batalhadores e tinham que ser privilegiados. Porque, na verdade, um policial coloca a sua vida em risco a cada dia nesse país. Veja a quantidade de policiais mortos no Rio de Janeiro. Aí o senhor está acabando com a aposentadoria especial do policial, de um trabalhador importante como esse, do professor, porque todo o resto é mentira. Agora que ele vai ter que trabalhar 40 anos para se aposentar com salário integral, vai. Qual é o policial que vai aguentar trabalhar 40 anos? Não vai ter nem condição física lá à frente. Então, o que os senhores estão promovendo aqui é um absurdo, que penaliza o povo trabalhador, e os senhores estão mentindo com a campanha de propaganda, gastando 100 milhões numa campanha de propaganda na Rede Globo. Senhor presidente, tem mais um ponto que é importantíssimo nesse caso aqui. É que hoje, no caso da Previdência, você faz o seguinte, você tem a contribuição da vida inteira, você descarta os 20% de menor contribuição, para você ficar com salário maior. A regra é essa, é 80% das maiores contribuições. Eles estão acabando com isso também. Agora, pela proposta, não se descarta mais os 20% menores. É pelos 100%. Isso aí vai reduzir o salário do aposentado de algo em torno de 15% a 20%. Para os servidores públicos, é importante falar para os servidores públicos. Eu tenho aqui, por exemplo, estamos sendo assistidos por vários funcionários aqui que trabalham no Senado. Pois bem, para o servidor público é o seguinte, quem entrou depois de 2003 só vai ter aposentadoria integral se trabalhar 40 anos. 40 anos. Para os que entraram antes de 2003, só vai ter aposentadoria integral se chegar a 65 anos, homem, 62 mulheres. Se aposentar antes disso, tem um percentual a menos. Então, o fato é esse. Essa coisa de contribuição de 15%, isso aí significa receber um salário 60% da aposentadoria do que é o salário. É um corte grande. Um funcionário público que trabalhar 25 anos vai receber 70% do salário na aposentadoria. Então, todo o resto é conversa desse governo. Então, eles estão querendo dizer que é uma reforma palatável. Diminuímos o tempo de contribuição de 25 para 15. Conversa. Enrolação do governo. É por isso que eu quero encerrar esse ponto aqui, senador Paulo Rocha, pedindo ao povo brasileiro mobilização. Volto a falar que amanhã os servidores públicos vêm para Brasília, vão fazer uma marcha, mas é fundamental, pessoal, que a gente faça uma grande greve geral, que mostre que é uma greve ampla. Na primeira greve
desse ano, nós paramos esse país. E foi uma greve que o centro da reforma da Previdência. E a gente conseguiu colocar muita gente nas ruas, em especial os professores. Professores da rede pública e da rede privada. É importante que a gente mostre, na verdade, o nosso diálogo, a nossa disputa vai ser na comunicação, senador Paulo Rocha, na narrativa. Porque, de fato, é muito dinheiro para fazerem propaganda mentirosa, falando de privilégio. Eu quero que eles me apontem onde é que estão mexendo em privilégios. Não tem lugar nenhum. É só conversa. Eles fizeram uma pesquisa, deve ter feito uma pesquisa qualitativa, e visto que o povo brasileiro, com razão, não aceita esses privilégios, esses que existem, principalmente nos altos cargos do serviço público. Aí daí eles bolaram uma peça publicitária que não tem nada a ver com a reforma em si. Porque a reforma em si, volto a dizer, é toda contra o trabalhador e contra o aposentado. Aqui tem uma... Desculpe, mas do ponto de vista econômico, isso que está sendo feito é um suicídio para o país. Você sabe, senador Paulo Rocha, no governo do presidente Lula, foi criado aquele grande mercado de consumo de massas. Muita gente que foi incluída passou a consumir, gastar dinheiro, movimentar a economia. E foi feito um estudo por parte do IPEA. Qual o principal motivo para a criação desse grande mercado de consumo de massas no país? Aí se foi atrás, estudaram o Bolsa Família. Não é o Bolsa Família. O Bolsa Família ajuda, mas o percentual é muito menor da verdadeira causa. Foram ver o salário mínimo. Claro que o salário mínimo ajudou, mas, na verdade, o maior motivo foi o impacto do aumento do salário mínimo na Previdência. Nos nossos governos, o salário mínimo subiu 77% acima da inflação. Aquilo aumentou o quê? O dinheiro na mão do aposentado. E foi esse dinheiro que movimentou a economia. É um dinheiro em que um aposentado, uma senhora, compra de remédio, paga uma escola do neto. Eu quero chamar a atenção para o outro efeito, porque essa reforma trabalhista e a reforma previdenciária juntas têm um outro efeito. Vão afundar a economia brasileira. Hoje, 60% da economia na demanda está ligada ao consumo das famílias. Então, é esse dinheiro que movimenta a economia. O que é que o governo está fazendo? O oposto do que o Lula sempre fala, que o Lula diz, colocar dinheiro na mão dos pobres para movimentar a economia. Eles estão retirando. Tanto na reforma da Previdência, que na verdade o que eles querem com essa reforma da Previdência é cortar uma parte da aposentadoria e impedir que outros não se aposentem, morram antes. O objetivo é esse. Eles querem que os trabalhadores morram antes de se aposentar. Então estão tirando o dinheiro da mão dos que mais precisam. E a reforma trabalhista é a mesma coisa. Porque a reforma trabalhista, eu já disse aqui, o trabalho intermitente, o trabalhador vai receber bem menos por horas, não vai ter seguro-desemprego e nem vai ter aposentadoria, porque ele não vai conseguir contribuir. Aí é onde entra outra questão que Vossa Excelência falou, Paulo Rocha, aqui, da sustentabilidade da Previdência. A reforma trabalhista acaba com a Previdência no futuro. Porque esse trabalhador intermitente que recebe por hora, ele não vai contribuir. Porque ele vai receber 200, 300 reais. Sabe o que é que ele teria que fazer todo mês? Pagar 180 reais, 187 reais para o INSS. E lá todo dia 20. Ele não vai fazer isso. Porque ele não ganha nenhum salário mínimo, ele vai conseguir gastar 187 pagando o INSS. Então a gente está causando um rombo da Previdência no futuro. E aquilo que, quando ele estava empregado com relação carteira assinada, o patrão pagava 20% e ele 9%, 10%. Agora, ao contrário, com o intermitente, o patrão deixa de contribuir 20% e ele fica na perspectiva, se quiser, pagar os seus 10% ou 20%, que não vai pagar. Ele que tem que pagar tudo, não vai pagar. Aí você veja, o Paulo Paim fez um brilhante trabalho, junto com o Hélio José, e no relatório deles disseram o seguinte: primeiro, não tem rombo da Previdência, porque quando eles falam de rombo, é porque eles estão tirando a parte do governo. No caso da Seguridade Social, é um sistema tripartite. Empresário paga, trabalhador paga e governo. Está estabelecido lá no artigo 195 da Constituição. COFINS, PIS, PASEP,
contribuição social de lucro líquido, que foram criados só para a Previdência. Só que o governo não conta isso, porque não quer colocar o dinheiro na Previdência. Quer utilizar esse recurso para pagar juros para o sistema da dívida, que abocanha quase 35% do orçamento público do nosso país. E a questão dos grandes sonegadores, aí é outro departamento, né? Inclusive, eu falei na cara desse Meirelles, que é ministro da Fazenda, que ele não tinha autoridade para conduzir uma reforma como essa, porque ele foi presidente do Conselho de Administração da JBS, enquanto ele era presidente da JBS, não pagou a Previdência. A dívida da JBS é de 2 bilhões e 400. Aí tem a cara de pau de vir aqui, falar que vai tirar do trabalhador que ganha um salário mínimo. Desse é o respeito, ministro. Então, cabe ao povo brasileiro se levantar, ir para as ruas e construir uma grande greve geral no próximo dia 5. Se a gente botar povo nas ruas, nós vamos enterrar essa reforma da Previdência ainda esse ano. Porque esse governo é fraco. Ele tenta se salvar comprando voto de deputados. Agora, se o povo for para as ruas, se a Igreja Católica fizer o que está falando que vai fazer, eu quero ver. Eles não vão ter os 308 votos, porque esses deputados vão perceber que quem ficar contra o povo trabalhador não vai ter chance alguma no processo eleitoral. Mas, senhor presidente, eu queria também aqui falar sobre esse polêmico documento do Banco Mundial, que fala sobre várias questões no país. Fala sobre a reforma da Previdência, mas eu quero centrar hoje no ponto em que o Banco Mundial fala sobre o fim da gratuidade nas universidades públicas brasileiras. O Banco Mundial divulgou na semana passada um relatório sobre o Brasil intitulado Um Ajuste Justo, que vem provocando intensa polêmica. Na tarde de hoje, gostaria de comentar não todo o relatório, mas o item, a proposta de financiar as universidades públicas através do pagamento de mensalidades. O relatório do banco enuncia que as despesas com universidades federais equivalem a um subsídio regressivo à parcela mais rica da população brasileira. Diz o relatório, o governo federal gasta aproximadamente 0,7% do PIB com universidades federais. A análise de eficiência indica que aproximadamente 1/4 desse dinheiro é desperdiçado. Isso também, continua o documento, isso também se reflete no fato que os níveis de gasto por aluno nas universidades públicas são de 2 a 5 vezes maior que o gasto por aluno em universidades privadas. A limitação do financiamento a cada universidade, com base no número de estudantes, geraria uma economia de aproximadamente 0,3% do PIB, diz o documento. Continua o documento. Além disso, embora os estudantes das universidades federais não paguem por sua educação, mais de 65% destes pertencem aos 40% mais ricos da população. Após o citado relatório, buscarei mostrar, adiante, que seus argumentos são falaciosos e no limite da desonestidade intelectual. Em primeiro lugar, o perfil dos estudantes do ensino superior público não condiz com aquele apontado nesse relatório do Banco Mundial. Depois, os gastos do PIB com ensino superior estão entre os mais baixos, como veremos adiante, da América Latina. A proposta do Banco Mundial vem recebendo veemente repúdio da comunidade universitária. O Conselho Universitário da UFRJ publicou uma moção, quinta-feira, contra o documento do Banco Mundial. Faço questão de ler os 3 principais parágrafos da moção do Conselho Universitário da UFRJ. O Conselho Universitário da UFRJ manifesta extremada preocupação com as recomendações do recente documento do Banco Mundial.
um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, que apregoa o fim do princípio constitucional da gratuidade do ensino nas instituições de ensino superior pública, sob o argumento falacioso de diminuição das desigualdades, facilmente desmistificado pela observação do aprofundamento histórico das desigualdades na educação superior nos países onde esse ensino é pago. As recomendações ignoram as elevadas contribuições das universidades públicas para o desenvolvimento sociocultural do país, para o conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural como um direito humano fundamental, e ainda que os direitos sociais consagrados na Constituição Federal não são responsáveis pelos problemas fiscais. Aqui há que se dizer que são as universidades públicas que produzem a maior parte da ciência e tecnologia feitas aqui no país. O Brasil possui, continua o documento do Conselho Universitário da UFRJ, o Brasil possui inaceitável estrutura tributária regressiva, segue pagando juros e serviços da dívida nunca auditada, conforme estabelecido pela Constituição Federal, promove sistemática renúncia fiscal para os grandes grupos econômicos e não realiza a efetiva tributação sobre renda, propriedade e herança. O documento considera também o real perfil social dos estudantes das universidades federais. Atualmente, cerca de 70% dos estudantes possuem perfil PNAES, que estão ligados ao Plano Nacional de Assistência Estudantil, ou seja, são de baixa renda. Essa foi uma vitória, porque nós mudamos o perfil dos estudantes das universidades públicas, quando aprovamos a política de cotas, por exemplo, que está permitindo o filho do trabalhador entrar nessas universidades. Tal perfil seria excluído das universidades, caso as recomendações do Banco Mundial fossem adotadas. A questão da mudança de perfil socioeconômico dos estudantes das universidades federais, citado na nota da UFRJ, merece alguns complementos. Uma pesquisa do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, publicadas em 2016, revela que em 2014, 51,4% dos estudantes de graduação nas universidades públicas federais pertenciam a família com renda bruta de até 3 salários mínimos. Pois bem, a cobrança de gratuidade vai expulsar essa parcela de jovens. O estudo do Fórum revela ainda que apenas 10,6% integravam famílias com renda bruta superior a 10 salários mínimos. Outra pesquisa, lançada no ano passado pela Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, mostrou que a participação de estudantes de famílias cuja renda bruta está entre 9 e 10 salários mínimos caiu de 2010 a 2014 de 6,57% para 2,92%. As recomendações do Banco Mundial são mais preocupantes. Ensaiam nitidamente uma ofensiva sobre o ensino público e gratuito, quando se sabe que a Comissão de Educação da Câmara voltou a discutir o tema. Tem um projeto de um deputado que fala abertamente, estão querendo votar na Comissão de Educação, o fim da gratuidade nas universidades públicas federais. Rigorosamente no Brasil, a cooperação técnica e financeira do Banco Mundial ao setor educacional não é novidade. Data da primeira metade dos anos 70, conforme os pesquisadores Miriam Jorge Vardi e Sérgio Haddad, duas características são permanentes nestes quase 50 anos de cooperação do Banco Mundial. Primeiro, a prevalência da lógica financeira sobre a lógica social e educacional. Exatamente. Falácia de políticas que declaram o objetivo de elevação de qualidade do ensino, enquanto implementam
a redução dos gastos públicos para a educação. Esses aqui mesmo, senador Paulo Rocha, defendiam a aprovação dessa emenda constitucional do teto dos gastos, que vai ser destruidora para a educação pública, para a saúde pública, para as políticas sociais no país. Essa emenda constitucional dos gastos, para os senhores terem uma ideia, quando o Lula entrou no Brasil, o orçamento do Ministério da Educação era 16 bi. Ele e a Dilma elevaram para 100 bi. Se essa emenda constitucional dos gastos estivesse valendo desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, sabe para quanto tinha ido? Tinha ficado em 31 bi. Não tinha subido para 100 bi. O Lula não ia poder ter construído, porque antes do Lula chegar, tinha 140 escolas técnicas só no país. Ele e a Dilma fizeram 504. Hoje são 644. Só que não são só escolas técnicas. Elas viraram instituições federais, com ensino superior, inclusive. Com essa emenda constitucional dos gastos, eles não poderiam fazer isso. Universidades federais, nós tínhamos 143 campos. Foram construídos 175. Uma universidade lá na cidade que eu fui prefeito, Nova Iguaçu, a Universidade Rural. Mas essas políticas aqui não teriam acontecido se tivessem indicações como essa do Banco Mundial. Eu continuo. Talvez o documento mais famoso do Banco Mundial, a esse respeito, com essas políticas, com essa visão de não privilegiar a educação, ter a lógica financeira sempre na frente da lógica educacional, foi um documento Ensino Superior, as lições derivadas das experiências. Isso é de 1995. Nesse documento, já está consignada a proposta de cobrança de mensalidade das instituições públicas. A proposta de pagamento de mensalidades é totalmente despropositada por vários motivos. Em primeiro lugar, o Brasil precisa elevar os gastos em educação pública, ao invés de diminuí-los. Investimos atualmente cerca de 5% do PIB em educação pública, enquanto os países aqui da América Latina estão investindo algo em torno de 6%. Sobre as propostas de pagamento de mensalidades em universidades públicas, escreve Otaviano Helene, que é um educador, ex-presidente do INEP. A diferença entre os desembolsos por estudante no ensino superior e na educação básica pode levar algumas pessoas a imaginar que se estejam privilegiando uns em detrimento de outros, o que não é verdade. Continua Otaviano Helene. Segundo dados divulgados pela Unesco, na média mundial, cerca de 20% dos recursos públicos educacionais vão para o ensino superior, contra 17% registrado no Brasil. Na América do Sul, apenas o Peru e a Guiana dedicam recursos educacionais para o ensino superior inferiores ao Brasil. Então, é uma falácia dizer que estamos gastando muito no ensino superior. De acordo com o último relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, lançado esse ano, no Brasil, são investidos por ano ao aluno do ensino superior público algo em torno de $3.400, enquanto no Chile são $4.300, na França, $9.800, na Alemanha, $12.800, Coreia do Sul, $8.150. E quando se tratam dos países nórdicos europeus, como Noruega e Dinamarca, o patamar fica acima de $20.000. Voltando ao texto do Otaviano Helene, ele diz o seguinte: um mito que atrapalha o entendimento sobre o que ocorre no financiamento da educação superior pública nos demais países é a suposição que ela seja paga, em grande parte, pelos estudantes. Embora, na média mundial, parte dos custos da educação superior seja bancada pelas pessoas, é necessário observar que essas despesas incluem aquelas feitas em instituições privadas. Embora haja exceções, recursos privados em instituições públicas são pequenos. Nas universidades europeias, por exemplo, quando não nulos, os custos cobertos pelos estudantes não ultrapassam 1 ou 2% da renda per capita do país, valor compensado pelas facilidades oferecidas na forma de alimentação, transporte, etc.
Concluo, senhor presidente, dizendo o seguinte: embora, evidentemente, o Banco Mundial esteja longe de constituir uma unidade compacta, não há dúvida que a orientação, principalmente a relativa à educação, seja neoliberal. Nesse aspecto, vale observar, por exemplo, que a Unesco, partindo das mesmas categorias do Banco Mundial, chega a conclusões totalmente opostas na crítica da realidade que os países têm implementado programas de ajuste econômico também na área da educação. Diz a Unesco que isso não significa melhora da qualidade da educação. Por lições da experiência própria, definitivamente, o Banco Mundial é um conselheiro que não serve ao povo nem à juventude brasileira. Eu concluo essa parte, senhor presidente, dizendo o seguinte: eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes. Eu acho que o movimento estudantil brasileiro tem que levar a sério essa preocupação com o fim da gratuidade das universidades públicas. Esse governo Temer, eles estão aplicando um conjunto de receituário neoliberal com toda a força, tudo ao mesmo tempo agora. O ataque às universidades públicas é um fato. O orçamento das universidades no próximo ano vai ter um corte de 35%. Eu não sei como as universidades vão se manter. Um ataque aos servidores das universidades, que vão ter esse ano redução do salário. Porque, volto a falar, a MP 805 congela os salários e aumenta a contribuição previdenciária de 11% para 14%. Esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados. Está lá na Comissão de Educação. Eu acho que o movimento estudantil brasileiro tem que mergulhar numa campanha em defesa da universidade pública e gratuita. Dizer em alto e bom som que os estudantes não aceitam o fim da gratuidade. O que eles querem é novamente uma universidade pública elitizada. O que eles querem é afastar os filhos dos trabalhadores dessas nossas universidades, que foi uma conquista. Conquista, inclusive, dos nossos governos. E uma conquista da aprovação aqui, nesse parlamento, da política de cotas. Senador Paulo Rocha, eu sei que já estou falando aqui há bastante tempo. Eu só quero trazer o último assunto. Eu fiquei espantado no dia de ontem, quando o jornal Folha de São Paulo trouxe uma matéria dizendo que os procuradores da Lava Jato só aceitam fechar o acordo com Andrade Gutierrez se Andrade Gutierrez colocar lá a Game Corp e o filho do Lula. Senão, não aceitam. Gente, é mais um episódio dessa perseguição impressionante contra o presidente Lula. Isso não é a primeira vez que acontece. Nós já tivemos 2 casos assim. Primeiro a delação do Palocci e do Léo Pinheiro da OAS. Os caras deram delação e não envolviam o Lula. Disse, não vale, continua preso. O que os dois fizeram? Mudaram a delação. Agora veja bem, quem está falando isso não é o jornal do PT, não é o Facebook meu, da senadora Gleisi, Paulo Pimenta. É o jornal Folha de São Paulo, que conversou com membros da Lava Jato. Isso é espantoso. Eu não sei aonde eles vão parar com essa perseguição ao presidente Lula. Agora há pouco, os advogados do presidente Lula entraram pedindo a inocência da Marisa Letícia nesse processo todo. Eles, numa mistura de maldade, disseram que isso não vinha ao caso. Deixaram para lá, senador Paulo Rocha. Eu tenho para mim, a Marisa morreu fruto desse processo todo, ela não aguentou. Aquela exposição da família dela, perseguição desse aparato judicial partidarizado, mas da Rede Globo também, que ali fez uma perseguição à família do presidente Lula. E esse pessoal todo, eles acham o seguinte, eles tinham um plano. Eles tinham um plano. O plano deles era o seguinte, olha, vamos tirar a Dilma, vamos desmoralizar o Lula, vamos condenar o Lula, botar o juiz Sérgio Moro em cima, a Rede Globo todo dia. E aí o plano deles era o seguinte, 2 anos, em 2018 eles elegiam Aécio Neves, ou um candidato do PSDB à presidência da República. Eles faziam um jogo sujo agora, porque esse programa que eles estão querendo implantar, de privatizações, reforma trabalhista, reforma previdenciária, nenhum presidente eleito conseguiria fazer isso. Porque ninguém ia ser eleito dizendo, olha,
eu vou tirar seu direito, eu vou aumentar a idade mínima, eu vou criar a figura desse trabalhador intermitente, você não vai ter mais o direito ao salário mínimo, ninguém. Então foi necessário o golpe. Mas eu fico vendo, senador Paulo Rocha, como esse golpe fracassou. Porque o Lula não para de subir em tudo que é pesquisa. A última pesquisa do Ibope, ele deu 35%, 36%, quando foi para votos válidos, que é o que conta, 48%. No Vox Populi, 55%. Sabe por quê? As pessoas começam a perceber que a perseguição ao Lula é que não querem que o Lula dispute. É porque sabe que uma eleição sem Lula só vai ter um lado. E esse lado é contra os trabalhadores. E as pessoas olham para o Lula e lembram, puxa, naquela época era diferente. A minha vida era melhor. Eu tinha dinheiro. Eu fui lá em Nova Iguaçu esse final de semana e gente do povo dizendo, puxa, naquela época a gente tinha churrasquinho na rua todo final de semana, juntava o pessoal. A turma está muito apertada. Está devendo muito. E a gente tem um presidente da República, esse aí, que não tem preocupação alguma com o povo. Está pouco se lixando, senador Paulo Rocha. E o preço da gasolina? O preço da gasolina, pior do que o preço da gasolina, que subiu muito, é o do botijão de gás. Porque esse é maldade com o pobre. Você sabe que lá é uma política do governo Lula e da Dilma. O preço ficava lá R$15, era subsídio. Agora tem lugar que está mais de R$80. Estamos voltando a ter fogão a lenha. Fogão a lenha novamente. Porque não dá para a pessoa, um trabalhador que recebe um salário mínimo, agora vai poder receber menos que o salário mínimo, comprar um botijão de gás com preço desse. As pessoas estão percebendo. Aí vem um caso como esse, sinceramente, gente, isso aqui não é mais democracia. Né? Você sabe que a lei da delação premiada, um dos pressupostos é que tem que ser voluntário. Não pode ter, é incompatível com qualquer pressão física ou psicológica. Aí, os procuradores da Lava Jato dizem o seguinte, olha, só vai valer a delação se vocês implicarem o filho do Lula e a Game Corp. Porque na primeiro depoimento eles diziam que não tinha nada de errado com o filho do Lula. Que uns imbecis, inclusive, afora, diziam que era o dono da JBS. Não era isso que falavam do Lula? Um bocado de gente no Facebook do filho do Lula. Tá aí, aconteceu, mostrou o que é a JBS, o que é que tem com o Lula. Não tem nada. Agora, um caso desse era para espantar. Era para desmascarar. Sabe o que eles vão fazer? Daqui a pouco eles vão falar do filho do Lula. Só sai da cadeia se falar do filho do Lula. Vão falar do filho do Lula. Porque a ordem é essa, tem que falar do Lula. Se não falar do Lula, não vale. Agora, cadê o dinheiro no exterior do Lula? Cadê as malas de dinheiro do Lula? Porque a perseguição é total. Se tivessem alguma coisa contra o Lula, eles tinham mostrado. Mas não conseguem mostrar. Querem dizer que aquele triplex é do Lula. Não está no nome do Lula. Não tem nada no nome do Lula. Mas é porque querem, que não querem que ele seja candidato. Porque tem medo dele, sabe da relação dele com o povo brasileiro. Olha, eu encerro, senador Paulo Rocha, dizendo o seguinte. Esse golpe fracassou. Porque eles não vão conseguir impedir o presidente Lula de ser candidato. O presidente Lula vai ser candidato. Eles estão agora costurando a imagem do Lula como se o Lula fosse um esquerdista raivoso. Todo mundo sabe que o Lula foi presidente da República e não era isso. Lula, pelo contrário, era um cara que dialogava. Lula vai ser candidato. E nós vamos eleger ele de novo presidente da República para tirar o país desse buraco. Para voltar a falar em crescimento, em geração de empregos, para ele dizer o que ele sempre diz, que a economia brasileira se recupera quando investe pobre. Pobre não é problema, pobre é solução. E nós vamos receber ele no Rio de Janeiro, numa grande caravana, no próximo dia 5. Ele começa no Espírito Santo no dia 4, chega no dia 5 em Campos, e vai rodar todo o Rio de Janeiro, vai para a Baixada Fluminense, vai para São Gonçalo, Maricá, vai para a cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que vai ser um reencontro, porque muita gente sabe da necessidade de eleger Lula novamente, para o país voltar a sonhar com dias melhores para o seu povo. Muito obrigado, senador Paulo Rocha.